Antes de mais nada, vamos a alguns antecedentes que eu acho que seria muito importante você saber antes de estudar a queda da União Soviética. Primeiramente, a Revolução Russa, liderada pelo Lenin, tomou o poder em outubro de 1917. Porém, os bolcheviques não ficaram com o poder imediatamente. Logo começou a Guerra Civil, que se estendeu entre 1919 e 1922, até que o poder dos bolcheviques se consolidou. Em 1922, o Lenin acabou criando a União Soviética. Morreu em 1924. E aí começou uma disputa entre o Stalin e o Trotsky pelo poder. No final, o Stalin venceu e o Trotsky teve que fugir da União Soviética. No final, até acabou morto por um agente stalinista na cidade do México em 1940. O governo stalinista, que era aquele governo que conjugava a aplicação de planos estatais de desenvolvimento, chamados de quinquenais, ou seja, para cada 5 anos, ele conjugava isso com um Estado totalitário, ou seja, partido único, culto ao líder, eliminação das oposições, campos de concentração na Sibéria, né, que eram chamados de gulags. A União Soviética, por meio da política stalinista, cresceu economicamente muito e se mostrou muito forte quando foi uma peça fundamental na vitória aliada contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Stalin morreu em 1953. Aí entrou o Nikita Khrushchev. Governou até 64. Foi nessa época que os soviéticos se tornaram, os líderes na corrida espacial, com o lançamento do primeiro satélite, que foi o Sputnik, e a viagem do primeiro homem que foi ao espaço, o Yuri Gagarin, que isso foi em 1961. Aí, depois que saiu Khrushchev, entrou Leonid Brezhnev, que vai governar de 64 até sua morte em 82. E agora sim, a gente pode começar a entrar em aspectos mais determinantes na queda da União Soviética. Foi nos anos 70 que a União Soviética sentiu as primeiras dificuldades em se inserir no que a gente começou a chamar de Terceira Revolução Industrial. E a sua infraestrutura começou a se tornar obsoleta devido à falta de investimentos, manutenção e tudo mais. O sistema que o país impunha há décadas gerou um certo engessamento da sociedade. As ideias inovadoras não eram bem vistas e as pessoas não tinham lá muitas vantagens em tê-las. O Estado era burocrático e as pessoas não acreditavam que mudanças eram possíveis e aí se tornavam cada vez mais letárgicas. O mais clássico exemplo dessa situação foi o desastre ocorrido na usina nuclear de Chernobyl, localizada na Ucrânia, no ano de 1986, que causou inclusive uma comoção mundial. A propaganda do Ocidente gerava um descontentamento na população soviética, pois se vendia, por meio das séries, dos filmes hollywoodianos, que a felicidade estava no consumismo. E a sociedade soviética, embora pudesse fornecer as condições mínimas aos seus cidadãos, não tinha o foco exatamente na satisfação desse desejo consumista. A corrida armamentista e o setor militar consumiam grande parte do orçamento do país. Naquela corrida, maluca contra os Estados Unidos. Reformas eram necessárias, mas o governo do Leonid Brezhnev ignorou tal situação. A China, por exemplo, iniciou uma série de reformas após a morte do Mao Tse-tung, em 1976.
Finalmente, o Brezhnev morreu em 1982 e logo foi sucedido por outros dois governantes daquela velha guarda do Partido Comunista, que eram ainda muito avessos a mudanças. Em 1985, finalmente, foi eleito um novo secretário-geral do Partido Comunista com ideias mais reformistas. Ele se chamava Mikhail Gorbachev. Suas propostas estavam baseadas em dois pontos: a perestroika e a glasnost. A perestroika seria a reforma econômica do país. A glasnost, ou transparência, seria uma espécie de democratização. A perestroika pressupunha o corte de gastos no setor militar, para justamente investir no setor de alta tecnologia. É bom aqui lembrar que o presidente dos Estados Unidos naquela época, dos anos 80, era o Ronald Reagan, e ele havia proposto o ousado plano da Guerra nas Estrelas, que seria um escudo no espaço que os americanos teriam, que impediria qualquer bomba ou míssil vindo da União Soviética penetrar no território americano. Então, seria necessário um investimento nesse setor de alta tecnologia por parte dos soviéticos. E também seria necessário um investimento na indústria de bens duráveis. Você lembra, né, que aquela população soviética queria se abastecer melhor de eletrodomésticos e tal, e por meio desse plano seria possível economizar um dinheiro, menos investimento no setor militar, para investir ali. Assim, foi lançado o que se chamou de Doutrina Sinatra. Aliás, o nome é engraçado, né? Porque é uma alusão àquele velho cantor americano, o Frank Sinatra, que um dos seus sucessos era aquela música My Way, que dizia assim, ó, cada um faz do seu jeito, não é? Porque o plano, em oposição ao anterior plano, que era a doutrina Brezhnev, que exigia um rígido controle dos estados satélites ligados ao Pacto de Varsóvia, exatamente como ocorreu na Tchecoslováquia em 1968, propunha a retirada das tropas soviéticas dos países da Cortina de Ferro, fato que geraria, sim, uma grande economia militar, né? Os soviéticos estavam ocupando esses países ditos, né, da Cortina de Ferro, fazia lá 40 anos, desde a época da Segunda Guerra Mundial. Isso ia gerar um grande corte de gastos no setor militar. Aliás, a única exigência que Moscou fazia para que esses países então fizessem do jeito deles, né, My Way, era que eles no futuro não entrassem na OTAN. E aí que você já está esperto, né, e observa que isso no futuro não ocorreu. Aliás, né, é uma das grandes questões que envolve agora a guerra da Rússia, do Putin, invadindo a Ucrânia. A OTAN é a questão central. Outra medida dos planos do Gorbachev na reforma da perestroika foi a retirada soviética na guerra do Afeganistão, que tinha sido iniciada lá em 1979. Os americanos, inclusive, estavam financiando, né, os Mujahidins, que eram os grupos islâmicos contrários à presença soviética ali no Afeganistão, para que eles derrotassem os soviéticos. Como os soviéticos percebiam que essa guerra não tinha futuro, resolveram sair de lá. Algumas pessoas, inclusive, chamam o Afeganistão de o Vietnã soviético. Agora, com relação à tal da glasnost, e que aqui muitos, inclusive, afirmam que a China fez uma perestroika, mas não fez uma glasnost, a ideia central seria a oxigenação da sociedade, com maior liberdade. Um ponto importante disso tudo era o fim do monopólio do Partido Comunista. Assim seriam permitidos outros partidos e poderiam ser realizadas eleições para se eleger os presidentes de todas as repúblicas que compunham a União Soviética, que eram 15. E com todas essas novas tendências podendo participar. Então, sei se você entendeu que havia 15 repúblicas que compunham a chamada União Soviética. E a partir de agora, as pessoas poderiam eleger o presidente dessas repúblicas.
Um comentário aqui pertinente nesse ponto da explicação é que parecia que o líder soviético, o Gorbachev, estava pouco preparado para controlar o processo que se desencadeou. E parecia que ele era manipulado pelas lideranças ocidentais, tais como o presidente americano Reagan, e depois que o Reagan saiu, entrou Bush pai. E a primeira-ministra inglesa, Margaret Thatcher, e o posterior primeiro-ministro, que foi o John Major. Além do Papa João Paulo II, que era polonês, ou seja, oriundo de um país controlado pelos soviéticos. A dissolução do bloco soviético teve seu ponto culminante quando uma falha na comunicação do governo da Alemanha Oriental levou a população a achar que a passagem pelo Muro de Berlim seria imediatamente liberada, fato que levou a multidão a se aglomerar nas portas do muro e o derrubá-lo no dia 9 de novembro de 1989. O muro era símbolo da Guerra Fria, e sua queda foi simbolicamente o fim daquele conflito. Anos antes, o presidente americano Reagan havia dito: Sr. Gorbachev, derrube esse muro. E tal situação deu uma sensação ao mundo de que os Estados Unidos venceram a União Soviética. Na Rússia começou a se destacar o Boris Yeltsin, que se elegeu o presidente em 1990 lá da Rússia. E em 91 ele abandonou o Partido Comunista. Porém, ainda era reservado ao secretário-geral do Partido Comunista o monopólio de ser o governante da União Soviética, tendo, por exemplo, um opositor como governante da Rússia, o Boris Yeltsin. Aliás, na sequência se seguiu uma desastrosa política liberalizante na União Soviética, que descongelou os preços que por décadas eram tabelados. E foi só, assim, de uma vez só. Fato que gerou um grave desabastecimento no mercado soviético. No campo político e militar, também as medidas do Gorbachev foram desastrosas, pois a onda de transformações na antiga cortina de ferro chegou até as repúblicas soviéticas, que começaram também a sonhar com a independência. Tal fato, inclusive, poderia dissolver o país. Nessa altura, com o país praticamente esfarelando, um setor mais radical do exército, e aqui não sabemos se o Gorbachev concordava ou não com isso, essa ala mais radical do exército deu um golpe de Estado, como uma medida desesperada para impedir a fragmentação do país. Nesse momento, se destacou o presidente da Rússia, Boris Yeltsin, que enfrentou os golpistas e os prendeu após 3 dias, evitando a consolidação do novo governo. Por fim, o Yeltsin, com grande popularidade, humilhou Gorbachev, pois ao mesmo tempo que o soltou, também insinuou a sua participação no Levante. Tais fatos levaram inclusive à proibição da existência do Partido Comunista na União Soviética. Finalmente, o Yeltsin anunciou a separação da Rússia da União Soviética, fato que inviabilizava a existência da própria União Soviética. Imagina, a União Soviética sem a Rússia e com um monte de repúblicas todas separatistas. Assim, a União Soviética não fazia mais sentido existir e muito menos o cargo de secretário-geral da União Soviética exercido pelo Gorbachev. Assim, em 26 de dezembro de 1991, chegava ao fim a União Soviética, sendo no lugar criada a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, em seu lugar.